Bom dia, sexto ano! Hoje nós vamos falar sobre a estrutura dos verbos e também sobre os tempos do modo subjuntivo. Eu estou aqui projetando para vocês o bloco, porque através dele a gente vai seguindo aqui para as nossas explicações. Antes da gente falar de estrutura do verbo, a gente tem que relembrar o seguinte, deixa eu aproximar minha câmera aqui, que existem verbos de primeira, segunda e terceira conjugação, vocês se lembram? Verbos terminados em ar, amar, pegar, continuar, eles têm a terminação ar, não é? São da primeira conjugação. Assim como roer, dever, esquecer, pôr, repor e compor, terminam com er ou com or e são da segunda conjugação. E os verbos da terceira conjugação são os terminados em ir, decidir, impedir e corrigir. Tem muitos outros, esses aqui são os exemplos que eu escolhi para a aula de hoje. Gente, existe uma letrinha aqui, ó. Na primeira conjugação, que é ar, essa letrinha A, ela é chamada de vogal temática do verbo. Então, amar, pegar, continuar, tem uma vogal temática, que é a letra A. Assim como o E e o O são vogais temáticas do roer, do pôr. E a letra I, achei aqui, ó, a letra I, ela é a vogal temática dos verbos de terceira conjugação, do decidir, do impedir e corrigir. Então essa letrinha A, E, O e I acabaram de ganhar um nome, vogal temática. Não se esqueçam disso, tá bom? Vamos analisar aqui o verbo chorar, que é pertencente à primeira conjugação. Olha só. Vou aproximar minha câmera novamente. Eu choro, tu choras, ele chora. Nós choramos, vós chorais, eles choram. Olha só a vogal temática aí presente. Ela está presente em toda a conjugação. Com exceção do eu, não aparece a vogal temática referente ao eu, a primeira pessoa do singular, né? Mas ela já aparece em tudo, ó, nas outras todas. Tu, ele, nós, vós e eles. Vamos ver aqui no pretérito mais que perfeito. Eu peguei assim aleatoriamente o tempo. Poderia ter pegado o pretérito imperfeito, o futuro do presente, mas eu quis pegar esse aqui. Olha só, eu chorara, tu choraras, ele chorara. Nós choráramos, vós chorareis, eles choraram. Olha aqui, gente, a vogal temática presente em todos eles. Então, a vogal temática é uma parte do verbo. Ela me indica de qual conjugação é esse verbo. Vamos continuar? Os verbos de primeira conjugação, deixa eu ajustar aqui a minha câmera. Os verbos da primeira conjugação possuem vogal temática A. É isso que eu falei. Os da segunda, vogal temática E ou O, e da terceira, vogal temática I. Bem facinho. Agora, gente, a partir de um verbo que não muda. Quando a gente faz essa conjugação, qualquer conjugação se chama radical. Radical é a mesma coisa que raiz, né? Que veio da raiz. Observe essa partícula aqui em azul. Vou dar um zoom aqui para vocês. Eu chorara, tu choraras, ele chorara. Nós choráramos, vós chorareis, eles choraram. A vogal temática está em vermelhinho e o radical é a parte que nunca muda do meu verbo. O verbo pode ser conjugado em qual tempo, em qual modo for, que não vai perder esse radical. Olha só, no caso do verbo chorar, o radical é chor, C-H-O-R. E a vogal temática é A. Certinho? Tá dando para compreender até aí? Então, essa parte que não sofreu alteração se chama radical. O radical do verbo chorar é chor. Então, vamos continuar. Agora, uma coisa para memorizar, hein, gente? Radical, chor, mais vogal temática A, dá chora, não é? Chora, a gente chama de tema.
O tema do verbo é chora, tá bom? Que é a soma de radical mais vogal temática. Quando você for analisar outros verbos, você vai achar o radical daquele verbo e você vai achar a vogal temática. Aí você coloca um do lado do outro e vai descobrir qual é o tema. Nós faremos isso ao vivo e a cores na nossa aula. Gente, isso tudo acontece com verbos regulares, ou seja, verbos que não sofrem alteração, verbos que se mantêm os mesmos, eles têm uma regra, eles são regulares. Sim, eu estou falando isso porque existem os verbos irregulares. São aqueles verbos que a gente vê que na hora que a gente conjugou, ele mudou um pouco. Eu peguei aqui um exemplo, vou dar um zoom especial novamente. Vamos ver o verbo conseguir, que é da terceira conjugação. No presente do indicativo, eu consigo, tu consegues, ele consegue, nós conseguimos, vós conseguis, eles conseguem. Gente, que verbo irregular. Aqui tá se, aqui tá se, aqui eu tenho consegue, aqui eu tenho consegue. Ele muda o tempo todo, né? Não muda muito, mas muda, né? Muda uma letrinha de é para i. Aqui ele já não tem o u e o é. Ele mudou um pouco. Então ele é um verbo irregular. Estou apresentando vocês ao verbo irregular. Tem muitos outros, tem dúzias e dúzias na língua portuguesa. Agora tem o que eu mais gosto. Eu acho que eu gosto de coisa difícil, gente. Existem os verbos anômalos. Eu botei aqui, olha só, verbos anômalos. Anômalo significa cheio de anormalidades, anomalias, ou seja, mudanças, mutações. Eles são os mutantes, são os aliens da língua portuguesa. Os verbos mutantes, ou seja, eles mudam o tempo inteiro, tá? Então, gravem isso na memória de vocês. Existem dois verbos na língua portuguesa que são anômalos, ou seja, excessivamente irregulares. São os verbos ir e o verbo ser. Só tem esses dois anômalos na língua portuguesa. Deve ser por isso que eu gosto, porque é fácil. E eu falei que eu gosto de coisa difícil. É difícil e não é, tá bom? Tem uma parte difícil e tem uma parte fácil. Vamos ver aqui. Conjugando o verbo ser no presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Preciso falar mais alguma coisa, gente? Olha só, eu comecei com SO, depois eu vim para ES. Ficou uma salada de verbo aqui. Ele mudou completamente. Sou, és, é, somos, sois. E ficou bem diferente. Então, ele é um verbo anômalo, realmente. Sofreu mutações sérias. E agora, o verbo ir, que também é anômalo. Olha como ele muda, gente. Agora eu tenho que comparar o ir. Eu peguei aqui o presente do indicativo e o futuro do presente. Porque... pra gente fazer essa comparação. Porque no presente do indicativo ele não muda muito. Nem no futuro do presente. Mas quando eu comparo os dois, eu vejo que ele mudou pra caramba. Olha só. Eu vou no presente. Eu botei futuro do presente? Não. É pretérito. Eu fui pretérito perfeito. Escrevi errado, ensinando errado. Pretérito perfeito. Do indicativo, certinho. Deixa eu botar aqui uma barrinha para separar um do outro. Ok, gente. Eu vou, presente. Eu fui, pretérito perfeito. Olha só, ele começava com V e O, mudou para F, U. Que radical é esse? Um radical anômalo, que sofreu muita mutação. Tu vais, tu fostes. Nem parece que é o mesmo verbo, gente. Ele vai, ele foi, nós vamos, nós fomos, vós vades, vós fostes.
Vades, quem usa isso? Eles vão, eles foram. Então, nós sabemos aí, está mais do que provado que esses verbos são cheios de anomalia. Bem interessante, não é, pessoal? Bom, a estrutura do verbo é essa: radical, vogal temática e tema, que é a soma dos dois termos, radical e vogal temática. Agora eu preciso falar para vocês uma coisa sobre o modo subjuntivo. Vocês se lembram que nas aulas passadas a gente falou que indicativo é o modo que me dá certeza das coisas? Subjuntivo me dá incerteza e imperativo me dá ordem ou sugestão. Vamos ver aqui nos exemplos. Um exemplo aqui do indicativo: eu jantei cedo durante toda a semana. Aqui, ó, jantei. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu jantei. No subjuntivo, eu uso o subjuntivo, na verdade, para expressar uma incerteza. Se eu jantasse tarde, possivelmente teria pesadelo. Olha, se eu jantasse, é uma incerteza. Ninguém jantou ainda. Não sei se eu vou conseguir jantar também, né? Então é uma incerteza, é uma hipótese. O subjuntivo, ele indica hipótese, pessoal. Não se preocupe em decorar, se preocupe em entender que subjuntivo indica hipótese. E imperativo já indica uma ordem, um pedido. Jante cedo. Ó, alguém pediu, jante cedo. Aí eu coloquei uma exclamação. Jante cedo! Uma ordem. Vejam que um pontinho, um sinalzinho, um ponto de exclamação já mudou aí tudo no meu imperativo. Não era mais um pedido, se tornou uma ordem. Tá bom? Vamos ver aqui, gente, para a gente finalizar nossa aula, vamos conhecer as conjugações do verbo jantar no subjuntivo. No presente, eu só tenho 3 tempos no subjuntivo, tá? Presente, pretérito imperfeito e futuro. Que eu jante, que tu jantes, que ele jante, que nós jantemos, que vós janteis, que eles jantem. Tem um T aqui, é um M. Que eles jantem. Pretérito imperfeito. Se eu jantasse, se tu jantasses, se ele jantasse. Se nós jantássemos, se vós jantasseis, se eles jantassem. E o futuro? Quando eu jantar, quando tu jantares, quando ele jantar. Quando nós jantarmos, quando vós jantardes e quando eles jantarem. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Façam esses exercícios de fixação aqui, tá ok? E depois esses exercícios do nosso livrinho da UNO. Qualquer dúvida, a gente vai tirar lá na nossa aula online no Zoom na segunda-feira. Então, um beijo para vocês e até lá!